Bem, nós vamos iniciar hoje o uso da ferramenta do simulador, né? Tinkercad, tá? O Tinkercad ele é muito utilizado para fazer projetos tanto em circuito básico com Arduino, mas também é utilizado para fazer desenhos básicos em 3D. Mas não é o nosso caso, tá? Mas eu já fiz isso, você pode fazer desenho básico aqui, gerar um, um arquivo com a extensão STL, que é o arquivo que no software da impressora 3D você consegue gerar o arquivo, né, colocar as configurações ali de impressão, temperatura, espessura da peça, e aí você passa para a impressora e imprime. Mas nós vamos utilizar para a nossa disciplina aqui, para a programação com Arduino, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Então, inclusive eu estou na tela que eu disse que não iria utilizar. Acho que ele já estava antes, porque acho que logou com minha conta aqui. Deixa eu colocar aqui em circuitos. Aqui, ó, circuitos, aqui do lado esquerdo. Alguém aqui já usou o Tinkercad? Alguém aqui já usou? Um pouquinho, né? Beleza. Mas usou para criar circuitos com Arduino ou utilizou para Estou fazendo também 3D? um curso técnico de. Não é técnico, é de internet mesmo. De eletrônica. Aí o professor mostrou um pouco, eu botei para testar, né? Fazer os... Isso. Aí você vem aqui, ó, em circuitos, né, do lado esquerdo, e você aperta em criar novo circuito, tá? Vocês vão fazer isso depois, tá? Daqui a pouco aí vocês vão fazer isso aí. Pronto, chegando nessa tela aqui, veja, nós vamos fazer o projeto mais básico aqui, tá? Que é um pisca-LED, o projeto mais básico que nós vamos fazer. Lembra que nós fizemos aqui na bancada? Nós vamos fazer aqui só para vocês verificarem a funcionalidade, né? Verificarem como é que funciona a ferramenta, como é que a operacionalização da ferramenta, basicamente. Mas em termos de programação vai ser a mesma coisa, tá? Então aqui em cima você pode colocar aqui, ó, projeto 01 pisca LED, né? Então aqui você coloca, opa, aqui você coloca o nome do seu projeto. E aqui do lado direito aqui você tem os componentes eletrônicos que você vai utilizar. Ele, além de ter os componentes com Arduino, tem alguns componentes que você consegue fazer circuitos digitais também. Por exemplo, você poderia fazer um circuito de eletrônica digital com porta Zend e porta O. Tá? Então, por exemplo, nós vamos utilizar o Arduino Uno. E é bem fácil, você clica, né? Você clica aqui, arrasta e traz para a tela aqui, né? Você clica e coloca aqui na tela. Aí você tem a visão aqui do Arduino. Tá? Só uma observação. Eu demonstrei aqui o Arduino, a gente dividiu em duas equipes. Todo mundo viu o Arduino, né? Porque eu não trouxe ele fisicamente, mas todo mundo viu? Alguém não viu o Arduino? Alguém não viu? Mas você viu na aula passada? Não, beleza. Mas na aula seguinte eu vou trazer, beleza? Mas essa imagem, ela é igualzinha ao Arduino fisicamente, tá? Você só não consegue tocar nesse Arduino que você está vendo. Mas é igualzinho, tá? Então, quem lembra, eu queria que vocês falassem. Quem lembra quais foram os componentes que nós utilizamos no projeto do pisca-LED? Além do Arduino, quem lembra?
Então, ó, nós vamos utilizar aqui um LED. Então, LED. O resistor, né? Opa. Poxa, não, rapaz. Aqui. Um resistor. E a protoboard nós não vamos colocar aqui porque nós vamos usar a gente pode até fazer outro projeto utilizar, mas nós vamos utilizar a própria tela aqui, puxando os fios, tá? Eu não preciso da protoboard aqui não. Oi? É. Mas aqui, nesse caso, a gente não vai utilizar protoboard. Mas seria mais ou menos isso, uma ligação direta. Beleza. Além do Arduino, do LED e do resistor, qual é a outra informação que a gente precisa? Um LED, ele precisa de uma resistência aqui em série, porque ele precisa ter a sua corrente limitada. Então, esse resistor, inclusive, ele é calculado, tá? Se você não colocar o resistor adequado, o LED pode queimar. Então, é preciso calcular esse LED. Como é que se calcula esse LED? Baseado na potência nominal do LED, tá? E aí você vai ter a tensão, que sai no pino digital do Arduino, que é 5 volts. E aí você tem aquela equação, potência, quem lembra? Potência é igual ao quê? Alguém lembra? O quê? U vezes I. Então, potência é igual a tensão vezes corrente. Então, eu tenho a potência máxima, eu tenho a tensão do Arduino, eu vou ter o quê? A corrente máxima, né? A corrente máxima que eu posso botar. Isso, exatamente. O LED de mais alta potência é o LED branco. É o LED de mais alta potência. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu coloquei um resistor aqui, mas eu não informei o quê? O valor da resistência dele, né? Ele precisa ser um resistor. Ele não pode ser um resistor muito grande, porque senão ele vai limitar tanta corrente que você não vai ver o LED brilhar. Então precisa ser um resistor que seja no valor que, além de limitar a corrente, mesmo assim ele consiga deixar a corrente suficientemente adequada para que o LED possa brilhar, tá? Onde é que nós mudamos o valor dessa resistência? Então aqui, ó, vou aumentar o zoom aqui. Quando você está utilizando o resistor, você aqui tem o código de cores. Então, eu não vou especificar aqui o código de cores. Tem uma tabela, cada faixa dessa aqui representa o algarismo, o terceiro representa o multiplicador e a última faixa é a tolerância, tá? Oi? Esse é um K, tá? Você olhou aqui, né? Não. Ah. Vai brincando, beleza. Isso. O marrom é qual? Número 1, né? O marrom é 1. O preto 0, aí dá 10. Isso. Aí fica 10 vezes... Tem certeza que o vermelho é 3 ou 2? 10 vezes 10 elevado a 2 dá 10 elevado a 3. Ou seja, 1K. Então, por isso que aqui tem 1K. Mas essa resistência é muito grande para fazer o LED acender. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso clicar aqui nele, ele fica selecionado, e você modifica o valor da sua resistência. No caso aqui, a gente pode colocar uma resistência de 220, tá? 220, sendo que você precisa mudar a unidade também, né? 220 ohms, tá? 220 ohms. Normalmente pode ser de 220 ou um resistor de 330, tá? Ambos podem funcionar. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, beleza. Eu não vou mostrar como que se faz o cálculo aqui, porque normalmente para os LEDs basta você colocar um resistor de 220 ou de 330 que vai funcionar tranquilamente para piscar. Então, agora, se você tivesse fazendo
o cálculo de resistores de um amplificador, né, que eu vou mostrar para vocês em eletroanalógica, o cálculo dos resistores de um amplificador operacional. Então você precisaria sim calcular, porque isso iria influenciar na região que o transistor iria estar operando. Então cada valor da resistência influencia se o transistor está operando em corte, em saturação ou na região de amplificação, na região ativa. Mas não é o caso não do LED aqui não. Aqui... Oi? Isso. Exatamente. Mas aqui não é preciso a gente fazer isso não, mas eu estou só dizendo que tem como você calcular a resistência de cada LED. Tá? Beleza, então eu tenho o Arduino, tenho o LED e tenho a resistência. Então, segundo o nosso amigo Jamerson, disse que são esses componentes. Está faltando mais nenhum componente para fazer o pisca-LED. São só esses mesmos? Certeza absoluta? O pisca-LED. São... Oi? Isso, mas de componente eletrônico, são só esses mesmo? Certeza absoluta? Certeza absoluta? A protoboard, mas eu disse que a gente não vai usar ela não. Mas tá certo mesmo, não precisa de mais nada não. Só queria saber se vocês estavam firmes aí. Tá aí. Tá? Beleza, o que é que eu preciso fazer? Para o LED funcionar, o LED é um diodo emissor de luz. E o diodo, ele tem dois terminais. Ele tem, olha aí, ó, o anodo e o catodo. O anodo, ele recebe o maior potencial. E o catodo recebe o menor potencial. Resumindo, o anodo, aqui, ó, ele precisa estar numa porta digital dessa. Pronto, tá aqui, porta digital. E o catodo, ele precisa estar em série com o GND, que é o terra. Você pode mudar a cor do fio aqui para, né, ficar mais... GND é o terra. Ground. Beleza? Alguma dúvida aqui do que eu fiz? Lembra que no LED ele tem uma perninha maior e uma perninha menor? Que eu disse, olha, essa aqui vai no... tem que receber o maior para estar lembrado. Pronto, essa perninha maior é o anodo. E a perninha menor é o catodo. O catodo, ele precisa estar no menor potencial, tá aqui. Eu sabia da perna maior e menor, mas aqui, como ela é curvada, eu ficava. Mas se você pegar o LED e olhar dentro dele, não é porque ele é transparente, o LED. Seja branco, verde, ele é transparente. Se você olhar dentro dele, você vai ver que o anodo ele tem essa pequena curva aqui. Entendeu? Ele tem essa curvinha. Depois você dá uma olhada. Então a nossa montagem é basicamente essa aqui, tá? Depois que você faz a montagem, você vai para o código, tá? Que é o código. Beleza? Tá todo mundo enxergando esse botão de código aqui? Aí você aperta aqui. Veja, pode ser em blocos ou pode ser em texto. Então, eu vou fazer em blocos para você ver como é que é. Mas também pode ser feito em texto. Que é o que nós vamos fazer, tá? O mundo real. Olha, o mundo real da programação é texto. O mundo real da programação. Você vê aqueles filmes que o cara entra e tá hackeando os computadores. Passa um monte de quê? Um monte de texto, né? Texto, número, é aquilo ali. Programação é aquilo ali. Agora. Não é que nem Matrix, negócio verde caindo, mas tá... Isso. Agora, para começar a aprender programar, é importante usar ferramentas simples. Por exemplo, lógica de programação. Eu passei um joguinho para vocês. Não foi? Aí, poxa, a brincadeira, mas teve gente que, né, ficou com a cabeça fumaçando. Entendeu? Né? No bom sentido. Por quê? Como o senhor falou, com alfabetização, tu não vai dar um texto gigante com um menino de 3 anos ler, né? Tem que começar devagarzinho. Isso, aí sim que a gente está começando. Mas assim, você precisa começar e evoluir.
Então, por exemplo, eu mostrei o joguinho, mas depois eu mostrei o fluxograma. Depois a próxima atividade de vocês lá em lógica vai ser já o fluxograma já. Que aqui a gente vai evoluindo, tá? Então, quem aqui não fez o joguinho ainda lá e não emitiu certificado? Alguém aqui ou todos já fizeram? Então, quem não fez, faça, viu? Não acumule, não. Fez ou não fez? Fez ou não fez? Quem não fez? Pronto. Então, ó, quem não fez, faça, tá? Não deixe acumular. Tá? Faça feito o Edna ali. Chegou aqui hoje e disse, olha, não fiz no dia, mas eu fiz no final de semana. Entendeu? Pronto. Por quê? Porque sexta-feira já é outro dia, já é outra ferramenta que nós vamos usar, viu? Eu também aqui não vou ficar a disciplina toda jogando com vocês aqui, não. Até imprimiu, ó, pronto. Isso aí é outro nível. Ele imprimiu o certificado dele, isso é outro nível. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer aqui. Sim, aí o que acontece? Só para vocês entenderem. Entender, né? Entendendo. Só para vocês entenderem. Veja que no bloco tem aqui, definir LED incorporado. Vocês estão enxergando isso? Esse LED incorporado, aí eu vou explicar para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar para a placa aqui. Deixa eu voltar para a placa aqui, ó. Esse LED incorporado é esse LED aqui, ó. Olha, esse LED aqui, ó. Se você olhar na placa Arduino, na verdade, na maioria das placas, você tem um LED embutido. Por quê? Para você fazer pequenos testes. No Arduino, esse LED aqui está conectado no pino digital 13. Então, se eu iniciar essa simulação aqui, ele vai piscar o LED ali. Tá vendo que ele está piscando? Todos estão vendo aí que ele está piscando um LED aí? Aqui, ó. Olha o LED piscando aqui. O TX é programação de programar, né? Oi? O TX e o RX são LEDs indicadores de comunicação. Então, se ele tiver... O que é que está falando? Ah, tá. Pode falar. Não, estou dizendo que o TX, para configurar controle de portão eletrônico, é o TX que a gente aperta. Ah, sim. Então. Pronto. Aqui é mais ou menos parecido, sendo que o Arduino, ele tem uma comunicação serial. Por exemplo, lembra que eu peguei um cabo azul para transferir a programação. Por isso que eu gosto de mostrar primeiro, porque tudo que eu estou falando, vocês estão lembrando do que eu fiz. Eu peguei um cabo azul para transferir o quê? A programação do computador para o Arduino. Quem está lembrado disso aqui? Estão lembrados? Pronto. Como é que essa programação ela foi passada por esse cabo? Não. Por comunicação serial, tá? Ó, por comunicação serial. A comunicação serial, ela tem dois canais, né? Ela tem o canal de transmissão de dados e o canal de recepção de dados. Então, quando você está passando o código para o computador, você está transmitindo do computador para o Arduino. Então, o RX vai ficar piscando, porque o Arduino está recebendo a programação. Mas também o Arduino ele pode enviar dados dele para onde? Para o computador. E quando ele faz isso, o pino TX acende. Estou transmitindo dados. Aí ele acende. É basicamente isso. É a comunicação serial entre o Arduino e o computador. Então, esses são LEDs indicadores da comunicação serial. Todo mundo entendeu? Mesmo. O TX é quando o Arduino está enviando dados via serial para o computador. Para o computador, assim, para a máquina que está conectada na porta serial. E a porta serial, você olha aqui na barra de pinos. Veja que tem o 0 e 1. Aqui, ó. Esse 0 e 1 é o RX e o TX. Então, se você, por exemplo, quiser conectar um Arduino no outro Arduino, você pode conectar o RX de um no TX do outro e vice-versa. E aí eles vão se conversar. Tá? Mas normalmente nós não utilizamos esses dois pinos porque nós deixamos reservados
para a comunicação com o computador. Porque já aconteceu, por exemplo, de eu usar esses 2 pinos. Aí quando eu for fazer a programação, a ideia da Arduino disse, olha, a porta de comunicação está ocupada. Porque você já está utilizando essa porta. Como é que você vai passar a programação se essa porta já está sendo usada? Então, normalmente, nós não utilizamos essa porta 0 em 1. Tá? Para não dar conflitos. Tá? Beleza, então deixa eu parar a simulação aqui. Aí você vem aqui, ó, código. Então, eu vou fazer uma vez a programação em blocos com vocês, mas depois a gente vai fazer no código, tá? Eu vou fazer só para vocês ver como é que funciona. Então vamos lá. O início, ó, eu utilizei o pino 2. O LED que está incorporado na placa é o 13, mas eu utilizei 2 na minha montagem. Como é que eu faço aqui? Então você precisa aqui, ó, definir, deixa eu ver aqui como saída. Inclusive eu não tenho muita familiaridade com esse bloco não, tá? Eu uso mais o texto. Deixa eu ver aqui. É o quê? Não, mas eu queria como um input output, como entrada ou saída. Nesse caso aqui vai ser o LED como saída. Saída, entrada. Aqui é o void setup, aqui é o void loop. Não. Definir. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar logo a função diretamente aqui. Definir pino. Vou colocar isso aqui. Vou colocar igual que está aqui mesmo. É porque no void setup normalmente a gente coloca dizendo se ele é entrada ou saída. Então deixa eu tirar aqui. Deletar. Ah, tem que arrastar para a lixeira aqui, ainda tem isso. Ó, mas você vai arrastando um bloquinho aqui, ó. Definir pino 2. Definir pino 2. Quando você coloca alto nesse esquema de montagem, você está ligando o LED, tá? Por que eu estou falando nesse esquema de montagem? Porque se você tivesse uma montagem diferente, você poderia estar colocando aqui um nível lógico baixo e estar acendendo o LED. Ou ativando um relé, mas não é o caso, tá? Resumindo, se você fizer a montagem da forma que nós fizemos e colocarmos nível lógico alto aqui, vai acender o LED. Sendo que para piscar eu preciso aguardar. Aí você vem aqui em controlador e coloca aqui aguardar. Nesse caso aqui aguardar 1 segundo. Aguardar 1 segundo. No código você vai ver que é em milissegundos, tá? Ó, tem milissegundo aqui, ó. Se você apertar aqui no lado, você vai ver que tem milissegundo. Aqui tem a funcionalidade, você pode duplicar. Ó, dupliquei 2 blocos, coloquei baixo e aguardei. Pronto. Se eu iniciar a simulação, veja que o LED ali, ele vai piscar. Beleza? Todo mundo entendeu o projeto Pisca LED? Alguma dúvida? Porque, ó, veja que aqui tem para sempre. Então aqui no código ó, tem para sempre. Aí por isso que ele fica executando de forma indefinida. Na maioria
na maioria das máquinas computacionais, quando você programa, você coloca uma parte de setup, de forma geral, tá? Aí dependendo da linguagem de programação, vai ter uma diferença aqui, outra diferença ali, mas em geral é isso. Você define uma parte de setup. Antes do setup, na verdade, você importa bibliotecas. Aí depois tem uma região de declaração de variáveis, onde você vai declarar objetos, vai declarar variáveis. Lembra de lógica de programação que eu falei de variáveis? A gente vai trabalhar mais esse conceito, tá? Aqui eu vou falando, porque o foco aqui é desenvolver projetos. Mas lá você vai entender o que é uma variável. Eita, tinha que declarar essa variável. Eita, lá você vai entender de forma mais profunda as técnicas de programação e lógica de programação. Aqui a gente vai desenvolver mais projetos. Então você importa bibliotecas, declara variáveis e declara objetos. Aí você tem a parte de configurações iniciais, que é executada apenas uma vez. E depois de fazer tudo isso é que você vai para a parte de repetição. E essa parte de repetição é a parte onde o microcontrolador ele vai executar de forma indefinida enquanto ele estiver energizado. Então, enquanto ele estiver recebendo energia, ele vai estar executando aquele código ali. Tá? Então, basicamente aqui, você coloca as instruções que você quer que ele fique sempre executando. E nesse bloco aqui de início, você coloca o que você quer que seja executado apenas uma vez. Tá? Então, eu coloquei pino 2, alto e baixo, mas se eu parar a simulação aqui, ó, tirar esse cabo daqui e colocar no 6, qual é a modificação que eu teria que fazer aqui? 6. Ó, definir pino 6, iniciar simulação. Ó. Beleza? Então, o que é que eu aprendi aqui? Que se eu modificar a montagem, eu preciso modificar o quê? Eu preciso modificar o código. Então, se você modificar a montagem, você precisa modificar o código. Por que eu estou falando isso? Porque o código ele tem que estar coerente com a montagem e vice-versa. Se você fez a montagem, o código tem que estar coerente com a montagem. Beleza? Eu estou enfatizando isso porque já aconteceu do aluno dizer, olha, o LED não está piscando. Eu falei, sim, mas você conectou no outro pino. E aqui você colocou no código um pino diferente do que você montou. Por isso que não funcionou. Pai, né? Isso. Exatamente. É porque quando você passa a programação do código para o Arduino ele vai entender o que você digitou é verdade. Você colocou 6. O Arduino vai setar no pino 6. Se você conectou no pino 2, não vai acontecer nada no pino 2, porque você não programou no pino 2. Você programou no pino 6. Perguntei, né? Nós vamos fazer um projeto com o PWM. Mas, basicamente, esse tio, ele são os pinos digitais que possuem modulação PWM. O que é a modulação PWM? Nesse momento aí que vocês estão vendo piscar o LED, ele está jogando nível lógico alto, nível lógico baixo. Nível lógico alto, nível lógico baixo. Numa frequência que eu setei ali de 1 segundo. Né? Aqui, se nós olharmos no código, tem o quê? 1 segundo. Então, ou você tem o brilho mínimo, que é o LED totalmente apagado, ou você tem um brilho máximo, que é 5 volts na porta. Porque esses pinos digitais no Arduino, eles setam o nível lógico baixo, que é em torno de 0,2 volts, né? Por ali bem próximo de 0, ou 5 volts. Resumindo, para facilitar, ou ele seta 0 ou ele seta 5 volts. Mas quando você utiliza a modulação PWM, você consegue modificar a intensidade do brilho do LED. Então você consegue sair do LED totalmente apagado
e variando como se fosse um dimmer, uma dimmerização. Você consegue controlar o brilho do LED, basicamente. E como é que ele faz isso? Ele tem uma frequência, né, onde ele fica enviando 0 em 1, 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 numa frequência tão rápida que você está enxergando uma intensidade diferente. Quer ver uma coisa? Essa lâmpada aqui, ela tá piscando sim ou não? Olha para ela. Olha para ela. Tá piscando? Tá? Eu tô vendo piscar não, tá vendo? Eu não tô vendo piscar. Quem que tá? Rapaz, você tá vendo piscar? Não, mas você tá vendo? Tá vendo? Tá vendo não? Mas ela tá piscando ou não? Por quê? Isso. Exatamente. Então, é basicamente isso. Essa lâmpada, ela tá piscando. Mas ela tá piscando a uma frequência tão rápida que eu não consigo enxergar. Os nossos olhos, eu acho que eles conseguem. Eu vou até colocar aqui. Acho que são 24 quadros por segundo. Eu acho que é isso. Hã? Hã? Ó, frequência máxima visão quadros por segundo. Não sei se vai retornar, mas eu acho que entre 30 ou 40 quadros por segundo. Ó, tá vendo? Ó, a frequência da rede elétrica são 60 Hz. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque isso tem a ver com PWM. A partir do momento que você coloca um PWM, você seta uma frequência, não é, que você consegue modificar o brilho do LED, mas é o brilho que você está vendo, tá? Na verdade, você coloca numa frequência tal que você está passando uma potência, uma energia maior ou menor, o PWM. A gente vai ver isso na prática, eu vou mostrar como alterar, vou mostrar como setar. Qual é a frequência máxima que eu consigo em cada unidade dessa aí? O cristal é embutido nesse CI? Veja, o cristal, ele é embutido na placa, o cristal é isso aqui, tá? Ó, o cristal é isso aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o cristal. Tá? Que é esse cristal aqui, ó. Cristal 16 MHz. É um cristal de 16 MHz. É esse cristal aqui, tá? Esse cristal, ele serve para dar o clock, né? O ciclo de máquina. Ele serve para dar o ciclo de máquina no Arduino, na verdade no microcontrolador. Ele é embutido na placa, não no CI, na placa. Por que o CI? Porque o CI, ele é o chip aqui, né? É. Mas a gente vai ver PWM daqui a pouco, tá? Daqui a pouco não, acho que tá vendo na próxima aula. Porque hoje é a primeira aula, na próxima aula a gente faz mais projetos. Oi? Se eu pegar vamos supor, tem dois resistores de range diferente, mas que não queime o LED, que acenda, mas também não queime. Eu tenho como colocar eles numa sequência que eu possa variar entre os dois e dar uma intensidade maior ou menor? Colocar dois resistores no mesmo LED? Isso. De que forma? Não sei, eu tô só imaginando aqui. Porque assim, ó, olha a vantagem aqui. Ele entraria onde aqui, esse outro resistor? Estou pensando justamente isso. Mas qual é o seu objetivo? Não, eu consegui piscar o LED, um mais forte e um pouco mais fraco. É como se fosse o stop do carro. Então, seria um potenciômetro, né, na verdade, né? Você bota o potenciômetro e gira, aí controla o brilho diretamente do potenciômetro. Né? É. Porque você poderia colocar um potenciômetro onde o potenciômetro tem infinitas resistências, né, nele. Então vamos supor, no LED do stop. No LED o quê? Do stop. Luz de freio. Luz de freio. Quando você liga, ela fica ligada. Quando você pisa no
Não, mas ali é diferente. É a lâmpada de 2 contatos, né, na verdade. Né? Hã? Aí sim, é porque eu fiz o manutenção automotiva em 2006, tá? Pode ter atualizado. Mas na minha época era 2 contatos. A lâmpada 2 contatos. Na época não era permitido ainda. Agora é tudo LED, é? Entendi. Mas pode ser, será que não são 2 LEDs ali dentro, não? Da minha moto não é não. A minha moto Oi? São uma carreira de LEDs. Vai ser todos eles na mesma frequência, né? Você ligou a moto. Não, então, mas é isso que eu tô. Você falou uma carreira de LEDs, mas só tem uma carreira de LEDs? Não será que não tem 2? Você viu o circuito elétrico? Tem uma só. Só uma carreira. Beleza. Você tem aquela carreira de LED. Então você ligou a moto, ela acende para dizer que está ligada. Quando você pisa no freio, ela aumenta. Ela pode mandar uma tensão diferente, simplesmente isso. Por exemplo, esse LED aqui, ele está acendendo com 5 volts, mas se você... Ou melhor, está acendendo com 5 volts, mas se você colocar 3.3 volts, tá aqui embaixo, ó. Nesse programa aqui, a gente consegue? Ó aqui embaixo, 3.3 volts. Tá? Aí ele iria piscar com a intensidade menor. Entendeu? No mesmo LED, a gente ligando aqui nesse circuito aqui, fazendo o mesmo LED. Consegue. Agora, assim, normalmente para fazer isso com programação no Arduino, nós utilizaríamos o PWM, né? Entendeu? Porque o PWM eu consigo alterar a intensidade dele, né? Entendeu? Mas aí eu não sei qual é o sistema lá utilizado, tá? Porque tem infinitas formas de fazer a mesma coisa, né? Beleza, eu mostrei a questão dos blocos aqui, mas como é que fica o texto? Ó, aí eu vou explicar aqui como é que funciona, como é que fica o texto para vocês. Que é o que nós vamos utilizar, tá? Ó, vamos lá. As 2 funções principais do Arduino se chamam void setup e void loop. A função void setup, ela é executada logo de início, assim que você energiza o Arduino, ela é a primeira função a ser executada. E ela é executada apenas uma vez. É uma função de setup, de start. Tudo que você precisa de configurações básicas, configurações iniciais, se você precisa inicializar algum módulo, se você precisa inicializar alguma comunicação, se você precisa declarar, como é o caso, um pino digital como entrada ou como saída, você precisa colocar aqui no void setup. O void setup tem a função de startar a programação, as configurações básicas da programação. E o void loop? O void loop, como eu falei, é a função que tem o objetivo, essa função aqui, ó, o void loop, é a função que tem o objetivo de executar de forma contínua o seu projeto. Ou seja, quais são as instruções que você quer que sejam executadas de forma contínua? No nosso caso, como nós queremos utilizar para fazer um LED piscar, eu preciso de 4 instruções para fazer o LED piscar. Acende. Depois de acender, o que é que ele faz? Não, apaga não. Ele mantém aceso por um tempo. Aí depois ele faz o quê? Apaga e depois o quê? Um tempo apagado. Tá? Por quê? Se ele acender e imediatamente depois ele apagar, ele não vai piscar. Vai ser, na verdade, assim, eu não vou conseguir enxergá-lo piscar. Tá? Porque vai ser tão rápido que o LED ele pode ou permanecer aceso direto ou permanecer apagado direto. Porque eu não estou vendo. Está tão rápido que eu não estou conseguindo enxergar. Então você precisa colocar uma frequência. Tá? Tem que ter uma frequência. Tá bom? Então essa frequência é delimitada por esse delay aqui. O delay é a função que diz ao microcontrolador para que ele espere um tempo em milissegundos. Então, o microcontrolador ele fica congelado de fato. Ele não executa mais nada nesse tempo que você colocar. Se você colocar delay 15.000, ele vai ficar 15 segundos sem fazer nada. Se tiver 10 instruções depois dele, ele vai ficar travado ali, não vai fazer nada. Tá?
Então, basicamente, a função dele é essa. E a função do digital write? A função do digital write, aqui, ó. A função do digital write se você olhar aí um pouco de inglês, né? Então, você vai escrever o nível digital, o nível lógico digital. Digital write. Oi? Isso, então. É um dos parâmetros aqui dentro de parênteses. Digital write, você vai escrever o nível lógico digital. Em qual pino você vai escrever? Aí você precisa colocar o número do pino aqui, ó, 6. No pino 6. Por quê? Porque o LED está conectado aqui no pino 6. E você quer colocar nível lógico alto ou nível lógico baixo? Em inglês, high ou low? Nesse caso eu quero acender, eu coloco o nível lógico alto. Então, toda vez que você colocar digital write, você precisa informar 2 parâmetros. O número do pino e o nível lógico que você quer setar. Beleza? E aqui, de forma análoga, sendo que você vai colocar o nível lógico baixo. Para apagar o LED, você coloca low. Alguém tem alguma dúvida de cada parte desse texto aqui? Agora tem uma parte que eu não expliquei. Qual foi? A primeira, né? O pmode. O pmode, ele é uma função que serve para dizer se o pino digital vai atuar como entrada ou como saída. Por que você precisa dizer isso? Porque esses pinos digitais aqui, eles são as famosas GPIO, ou seja, são os pinos de preposição geral de entrada e saída, input e output. Ou seja, ele pode ler dados ou ele pode escrever dados. Sendo que o Arduino ele não vai adivinhar qual é a função desse pino no projeto. Você precisa informar para ele. Então, nesse caso, eu estou informando que o modo do pino 6 vai ser output. Por que output? Output é a saída. O pino 6 ele vai enviar energia para o LED. Ele vai colocar na saída energia. Se fosse um botão, o pino iria funcionar como entrada, porque ele iria ler o estado do botão. Mas aqui é um LED. Então ele vai enviar energia para o LED. Então eu vou colocar output. Por quê? Porque eu estou colocando energia, né? Aqui estou colocando a tensão na saída. Então por isso que eu coloco output. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Porque eu preciso usar output no LED? Se fosse no botão, eu iria utilizar o quê? Input. Se você colocar LED, ele não vai reconhecer. Agora depois eu vou mostrar a vocês. Não, aí você precisa declarar a variável. Aí eu vou depois fazer. Porque imagine, ele falou a questão seguinte. Eu coloquei 6 aqui. 6, 6 e 6. Aí ele perguntou, se eu substituir 6 por LED, vai funcionar? Não. Agora, por que ele falou isso? Por quê? Porque, normalmente, nós não fazemos dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Eu declaro... desliga ali, alguém ali. Desliga lá, por favor. E abre a porta. Aí só desliga se chegar próximo, né? O destino da humanidade está em suas mãos. Você demorou muito. Sabe aqueles filmes que depende do cara encontrar o botão pra... Senão vai explodir tudo, o cara vai salvar o mundo, pronto. Vai vir um asteroide e o cara vai desviar da Terra. Aqui na descrição, ele botou como LED e não o 9, entendeu? Por isso que eu tava perguntando isso. Então, mas se você olhar em cima... Ele declarou uma variável, né? Ele colocou... Você está vendo aí em cima que ele declarou uma variável? Sim. Então, pronto. É a próxima etapa que eu vou ver. Que, assim, eu quero que vocês fiquem... vocês vão ainda se familiarizar com o conceito de variável, né? E como utilizar.
botar assim, jogar na cabeça da galera o conceito dos símbolos, barra, colchete, vírgula, porque isso aí vai definir o que cada coisa está fazendo. Porque se eu tiver uma aspas e tiver um número, por exemplo, vai fazer uma coisa. Se eu tiver um colchete, vai fazer outra coisa. É porque assim, existe, vamos dizer assim, existe, deixa aberto, tá? Existe muita informação. E a melhor forma de você aprender é fazendo. Então, por exemplo, eu já vou esperar assim, o professor não está funcionando, aí eu falei, é porque falta uma chave aí. Mas é diferente, ó, vai ter que ter uma chave, vai ter que ter colchete, vai ter que ter parênteses, vai ter que ter ponto e vírgula. Aí, quando terminar de falar, você não vai ter lembrado de nada mais. Mas quando você errar, eita, onde é esse ponto? Nunca mais você vai esquecer que precisa de um ponto e vírgula, porque você errou. E normalmente, quando nós erramos, nós aprendemos mais, tá? Do que assim, se eu simplesmente jogar toda a informação para vocês, vocês vão esquecer. Então, eu passo aqui e vocês vão digitar, professor, não está funcionando, é porque falta isso aqui. Aí vocês vão aprendendo fazendo, né? É a forma mais, vamos dizer assim, mais eficiente de se aprender fazendo. Aprender fazendo, vocês vão errar. Tá? A gente só não pode errar, assim, a gente só não pode aprender a atravessar uma rua errando, tá? Pelo amor de Deus, tem que acertar sempre. O médico operando, né? Não pode, né? Então, mas tem certa, mas assim, programação é isso mesmo aqui. Se você errar, você gastou o seu tempo só. Você não gastou, você não quebrou o computador, você não quebrou, ninguém vai morrer por conta disso, tá? Então programar assim, se errou, faz de novo, acabou. Entendeu? E ainda mais no simulador, tem nem o risco de queimar Arduino, tá? Não vai queimar o LED. Beleza? Então, vamos voltar para essa questão aqui. Eu coloquei 6 em 3 linhas de instruções aqui. Ó. Então, se você pegar aqui, tem o número 6 em 3 linhas de instruções. Se fosse 50 linhas de instruções e eu precisasse alterar o pino, eu teria que fazer o quê? Mudar 50 linhas de código. Tem o comando que faz só automático. Automático não, sequencial. Todo lugar onde tiver o pino X, eu quero alterar para tal pino. Então não vai falar, mas Localizar e substituir por todos, seria isso? não lembro. Normalmente eles dizem isso. Mas assim, essa é uma das esse é um dos benefícios, né, da variável que eu vou. Na verdade, assim, essa é uma das desvantagens de você repetir e colocar números dessa forma que eu coloquei aqui. Porque se você precisar modificar, você vai precisar alterar várias linhas de código. É a primeira desvantagem. A segunda o código ele não fica intuitivo. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar um nome aqui, então isso aqui é um LED. Poderia ser um motor. Eita, isso aqui é o pino do motor. Então, imagina um código de 400 linhas. Eita, se tiver um 6 output. Poxa, o que é isso aqui, velho? Depois você nem lembra mais o que é. Mas se tiver pino motor. Isso aqui é o pino do motor. Mas você vai precisar dizer que esse pino do motor é igual a 6. Aí você declara a variável. A gente vai ver mais para frente isso aqui. Alguma dúvida mais? No código, se vocês olharem no código em texto, aí eu vou só dar uma pincelada no que você falou. Aí tem parênteses, tem chave, tem ponto e vírgula, tem chave abrindo, chave fechando. Por que isso é importante? A máquina, ela precisa entender, na verdade a máquina não, tá? O compilador. O compilador ele precisa entender, basicamente, onde a instrução ela termina. E onde a função começa e termina. Então, basicamente, são delimitadores. Quando você está utilizando CC++, você coloca no final de cada instrução um ponto e vírgula. E você coloca entre a primeira e a última instrução, ou seja, delimitando o bloco de instruções daquela função, você coloca uma chave abrindo e outra chave fechando. Tem outros parâmetros utilizados também, quando você está declarando uma variável, um vetor, por exemplo, aí você coloca colchete. Enfim,
não se aprende linguagem de programação da noite para o dia. O mais importante é a lógica. Então, eu quero que vocês saibam raciocinar. Por quê? Porque a linguagem de programação ela vai estar disponível para vocês consultarem. Eu não vou exigir que vocês decorem a linguagem. Vocês não precisam decorar a linguagem e vocês não devem decorar a linguagem, porque ela está à disposição para consultar. Qualquer linguagem, qualquer que seja a linguagem, você não precisa decorar. Ela está disponível para você consultar. Beleza? Aqui é a linguagem C++. Tá? Qual é o benefício? Eu vou mostrar aqui. Não sei se eu já mostrei aquele painelzinho da TIOB mostrando os... Avança, professor. E Bota só fazer a bota a música direto que ele faz a música sozinho. Não precisa sair do Google. Ah. Não, tá estranho aqui. clica avançado e autoriza lá embaixo. Ele normalmente aparece aqui, tá estranho. Mas deixa pra lá. Mas a linguagem C++, ela está entre a terceira ou a quarta. Deixa eu colocar aqui. A terceira ou a quarta linguagem de programação que está no topo do mercado. Agora no mês de 2020, no mês de agosto de 2022. De julho, né? Porque agosto ainda não terminou. Aqui, ó. Agosto já tá na quarta posição. Tá? Quarta posição. Não, eu tô colocando aqui no computador, porque aqui tá na quarta posição. Primeira posição é Python, segunda é C, terceira é Java e quarta é C++. Tá? Python, C, Java e C++. C++. É porque o Arduino é uma mistura de C com C++, tá? É uma mistura dessas duas linguagens. É por isso que eu falo C e C++. Mas C é a linguagem, C++ é outra. Aí a linguagem do Arduino mistura, tem conceito das duas. Estou digitando nos dois lugares aqui. Se eu quiser fazer um sequencial nesse Arduino aí, como se fosse um semáforo. A gente vai fazer esse projeto. Na verdade, vocês vão fazer. Eu vou deixar para vocês fazerem. Beleza? Não, mas isso aí, ó. Isso aí já tem. Ó, só para vocês. Hoje foi o pisca LED. Mas vai ter PWM, vai ter potenciômetro, vai ter servomotor, vai ter semáforo, vai ter... Eu já estou com os projetos listados aqui, tá? Então, qual vai ser a atividade que vocês vão precisar fazer agora? Vão precisar fazer exatamente o que eu fiz. Ó, presta atenção, vai precisar fazer exatamente o que eu fiz. Só replicar. E colocar em prática a ideia do nosso amigo, a sugestão do nosso amigo, tá vendo? O semáforo. Vai montar um semáforo aí. Beleza? Pronto.